Olá, vamos dar continuidade à nossa aula de História, falando sobre a divisão da história ocidental, uma periodização. Para facilitar o estudo da história, os historiadores do século XIX, eles dividiram a longa trajetória humana sobre a Terra em 5 grandes períodos, que estão representados a seguir. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Falaremos agora sobre cada um desses períodos. Primeiro, pré-história. Ele vai do surgimento do gênero Homo há cerca de 2 milhões de anos até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Idade Antiga, de 3.500 anos antes de Cristo até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo. Idade Média, de 476 até a invenção da cidade de Constantinopla, atual Istambul, pelos turcos em 1453. Idade Moderna, de 1453 até o início da Revolução Francesa, em 1789. E por último, temos a Idade Contemporânea, que iniciou em 1789 até os dias atuais, certo? Que é o período em que nós vivemos atualmente, né? Os historiadores atuais, eles não aceitam essa divisão entre pré-história e história, porque consideram que as conquistas humanas anteriores à escrita, como o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura, elas são tão importantes quanto as posteriores. E a segunda, os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma história movimentada que precisa e pode ser mais bem conhecida. A divisão da história em 4 períodos também é criticada pelos historiadores atuais porque, primeiro, essa divisão valoriza os fatos importantes para os povos da Europa e desconsidera o que se passava, por exemplo, na África ou na Ásia. Observe que todos os fatos que foram falados aqui nessa linha de tempo foram fatos que ocorreram lá na Europa, certo? Fatos europeus. É como se esses povos que viveram na África e na Ásia nesse mesmo período, eles não tivessem tido história, certo? A segunda crítica, os criadores dessa periodização, antiga, média, moderna e contemporânea, eles consideravam a fonte escrita, uma carta, um decreto, um testamento, muito mais importante do que as outras fontes, como uma imagem, o resto de uma escultura, uma pintura em cavernas, entre outras. Para os historiadores atuais, as fontes não escritas, fotografias, pinturas, restos de moradias e entrevistas, elas são tão importantes quanto as escritas para o conhecimento da história. Então, já que essa divisão da história, essa periodização, ela está sendo assim tão criticada pelos atuais historiadores, então por que devemos ainda estudá-las? Gente, nós precisamos estudá-la por quê? Porque ela ainda essa periodização, essa divisão aí dessa história que estão nos livros, certo? Elas estão nos livros, estão sendo usadas em textos de livros, revistas, jornais, e por isso é importante ainda conhecê-las. Então, por enquanto, é importante a gente ainda conhecer essa periodização, certo? Estudar essa periodização, essa divisão da história dessa forma aí, certo?